Olá, ainda não se ouve, Pedro. Olá, boa noite, como estão? Olá, boa noite, como estão? Olá, boa noite, como estão? Olá, agora é que está direto. Mas não, eu não consigo apanhar aqui. Não está agora. Tá? Tá aí, na página? Já está. Agora já ouvem melhor. Mas olha que eu não estou a ouvir aqui. Já ouvem melhor? Ah, já está. Já está outra vez, vá. Agora só está 5 pessoas. 8. Já tem 8 pessoas. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite. Desculpem o atraso. Apareceu aqui um concurso a pirata do Facebook. Como é que apareceu, Cici Santos? Apareceu aqui um concurso pirata do Facebook. Pronto, agora eu acho que está tudo bem. Vá. Aqueles que estavam do outro lado, no outro direto, a gente está lá e passa para este, porque está na mesma página. Vá. Parece as novelas mexicanas, mas melhor. Pronto, está bem. Não sei, parecia jogos. Ah, está bem. Então vá, vamos lá. Estávamos a falar nos reencontros. Agora sim, vá. Todos, chamem os outros que estavam no outro lado agora para aqui. Vá. Se houver alguma coisa, não se esqueçam de escrever. Ouvistes? Não se esqueçam de escrever. Ó Mário, toma lá conta disso. Vá. Se houver alguma coisa, escrevam, porque eu só leio que eu vou tirar o som que é para me concentrar. Vá. Vou tirar o meu som, não vou estar com coisa no ouvido. Vocês ainda não estão a ver. Olá, boa noite outra vez. Boa noite a todos. E hoje o nosso tema é reencontros. E isto acontece, os reencontros, eu senti necessidade. Uh, não se esqueçam de fazer partilhas, porque agora tenho que fazer partilhas novamente. Não se esqueçam de gostar da página, aqueles que vêm pela primeira vez. Cumprimentem-se uns aos outros quando estamos no direto. Se virem pessoas pela primeira vez, vós próprios podeis cumprimentá-los, dizendo sejam bem-vindos, isso assim. Marta, não te esqueças de pôr aqui a página do Facebook, que é para subscreverem a página do Facebook. Do YouTube. Do YouTube. Põem o caminho para a página do YouTube. Para vocês subscreverem. Um abraço fraterno. Também, para si. Para vocês subscreverem a página do YouTube. Hoje, como eu estava a dizer, o tema é reencontros. Alguns de vocês definiram bem os reencontros. Quando os reencontros se dão na Terra, portanto, somos nós que reencontramos pessoas que há muito tempo não víamos. Mas eu vou falar de reencontros espirituais. Então, o que são os reencontros espirituais? Vocês sabem muito bem que nós somos parte integrante de Deus, por isso é que Deus é omnisciente, omnipresente e, enganei-me outra vez, no outro nome já... Omnipresente, omnisciente... Está no outro. E omnipotente. Prontos. É por isso que Deus é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Porquê? Porque Deus é energia. Nós somos energia. Nós somos parte integrante de Deus. Deus é um conjunto de energias. Eu já expliquei isto algumas vezes. Deus não tem forma alguma, senão a energia. E o conhecimento de Deus é tão grande porque nós, quando nos aperfeiçoamos na nossa parte masculina e feminina, na nossa essência e no nosso espírito, através de várias reencarnações, nós, muitas vezes, há pessoas que estão cá há 7.000 anos, há 8.000 anos e há 10.000 anos. Descobri um grupo de pessoas que já está cá há 10.000 anos. Estava aqui uma pessoa a olhar para mim, muito aflita. Eu estava a dizer que descobri esta semana passada, depois de fazer o direto, de um grupo de pessoas que já estão cá há 10.000 anos. Eu até achei muito interessante. Então, nesses 10.000 anos, nesses 5.000 anos que essas pessoas têm, elas foram evoluindo. E essas pessoas estão a fazer as suas últimas reencarnações, ou seja, estão a fazer
as suas últimas estadias na Terra. Vocês têm que se lembrar que a Terra se povoou muito rapidamente nestes últimos anos, porque nós, quando viemos para a Terra e reencarnamos, nós deveríamos ter acelerado o nosso progresso. E muitos de nós não. A maior parte de nós ficou muito tempo do outro lado da vida, do outro lado do plano espiritual, e depois demorou muito tempo a reencarnar. Tanto que hoje não se demora tanto tempo assim a reencarnar, a nascer de novo. O que acontece é que antigamente, por falta de conhecimento, ficava-se muito tempo em planos espirituais, às vezes de sofrimento e de dor e de angústia, e não se nascia logo. Resultado: muitos irmãos, muitas essências que já deviam ter saído deste planeta Terra, não saíram e estão a entrar neste planeta Terra, de um plano espiritual com menos conhecimento, outros seres. É por isso que há uma diversidade no próprio conhecimento, na própria maneira de ver as coisas, na própria cultura individual e coletiva, em determinados pontos do globo. Porque são seres que vêm de outro plano espiritual para a Terra iniciarem, muitas vezes, as suas, a continuidade das suas experiências, que já tiveram experiências no plano espiritual antes da Terra. E é por isso que a população tem uma tendência astronómica de aumentar. E é por isso que haverá desencarnos coletivos muito grandes. A partir de determinada altura já começaram há 2 ou 3, 4 anos e vão continuar para que todos nós possamos, numa última e derradeira vida, sairmos para o plano seguinte para deixarmos e darmos oportunidade ao planeta de se restabelecer e de haver uma certa evolução, e a esses nossos irmãos que não têm tanta informação e conhecimento e vivências espirituais como nós neste planeta, para lhes dar a oportunidade a eles. Por isso é que eu alerto sempre para a vossa evolução espiritual, que é muito importante, vocês evoluírem espiritualmente. É muito importante vocês terem uma vida equilibrada, feliz nesta Terra. Mas é importante aprenderem tudo, desde a coisinha minúscula até a coisa com os verdes. O tempo de perdermos tempo a julgar, a criticar, questionemos-nos sempre na nossa vida para rapidamente crescermos e rapidamente sairmos deste planeta para irmos para outro plano espiritual um pouco com maior conhecimento, onde os nossos corpos não são tão densos e são mais fluídicos. Por exemplo, os corpos dos nossos irmãos que ainda estão naquele planeta antes da Terra são mais densos, muito mais densos do que os nossos aqui na Terra. Então, o que são o reencontro? Reencontro são seres espirituais que vêm à Terra há muito tempo e que viveram grandes momentos de amor em todos os níveis e sabem precisamente, estão em evoluções iguais e sabem perfeitamente aquilo que cada um sente. E muitas vezes eles sentem um amor muito grande, que quando se reencarnam e se encontram na Terra, algumas vezes, porque nem sempre se encontram na Terra, encontram-se mais no plano espiritual. Quando se encontram na Terra, nós vimos, se for um homem ou uma mulher, nós vimos que às vezes parece a alma gêmea, que são almas gêmeas. Mas eu também tinha explicado ao princípio que não podemos confundir o espírito com a alma. A alma é a ligação do espírito ao corpo, enquanto está no ventre da mulher. Porque se não houver essa ligação, esse corpo que se está a formar dá origem a um corpo morto, sem vida, e sai. Portanto, a alma é a vida aqui na Terra. É a ligação do espírito ao corpo transforma-me em vida. Eu posso estar aqui, porque tenho o corpo. Posso também estar do outro lado, mas muitas vezes muitos estão do outro lado sem consciência. Então os reencontros são isso mesmo. É quando espíritos que estão afins, que têm o mesmo tipo de evolução espiritual,
que estão no mesmo nível se encontram. Se encontram quer aqui, embaixo, um pode vir como homem, outro pode vir como mulher, e até viverem um grande romance, e terem uma grande ligação, e terem família mesmo. Tudo na base do amor, porque eles se entendem, se compreendem, se amam. É por isso é que aí poderão dizer que aqui na Terra eles são almas gêmeas, mas eles são espíritos compatíveis, espíritos que sabem bem as coisas um do outro e que estão ao mesmo nível. Por isso é que muitos estão na Terra à procura da sua alma gêmea, quando não existe alma gêmea na Terra se os dois não estiverem na Terra. É por isso que muitas vezes um ser espiritual que está no mesmo nível que o outro ser espiritual e tem essa empatia e esse amor tão grande, muitas vezes vai para um país, outro vai para outro país e não se encontram numa reencarnação. Depois encontram-se no espaço. Por isso é que a família espiritual é sempre muito mais importante, embora necessária seja que a família material exista sempre, seja de que forma for, porque é no seio da família humana que nós encontramos experiências, desde as relias a coisas boas, para crescermos moralmente, quer na Terra, quer como essência, como espírito. E então, aí, por vezes, encontram, quando dois espíritos se encontram na Terra, essas são efetivamente almas gêmeas. Porquê que são gêmeas? Porque se conhecem perfeitamente, não é porque foram feitas ao mesmo tempo como os irmãos gêmeos. Porque os irmãos gêmeos, muitas vezes, o espírito deles não é igual. O que é igual é o corpo, a genética. Mas o espírito não. Eles podem ter uma ligação muito grande que conseguem, através da telepatia, sentir um com o outro. Às vezes não conseguem, outras vezes até nem se dão muito bem. Eles até vêm como irmãos gêmeos para se entenderem melhor, para se amarem no amor fraternal. É totalmente diferente. Mas o reencontro de uns e de outros aqui na Terra dá-se precisamente quando dois espíritos que têm grande afinidade entre si, que têm várias reencarnações em conjunto, que já foram marido e mulher, já foram mães e pais um do outro, esses dois espíritos se encontram aqui na Terra. E isso é que são almas. Porquê que são almas? Porque o espírito está ligado ao corpo. Então, são almas gêmeas, o que vocês chamam almas gêmeas. Porque se vocês forem à procura daquele ser espiritual que vos conhece perfeitamente, que fez a escola primária convosco, que a escola primária não a escola primária terrena, portanto, teve sempre uma evolução em conjunto. Dois espíritos, esses dois espíritos, só quando se reencontram na Terra é que se chamam almas gêmeas. Mas é como eu disse, muitas vezes um deles fica em missão no espaço espiritual e o outro vem à Terra porque vem adquirir um novo conhecimento e uma nova experiência. Muitas vezes um está na China, o outro está no lado oposto. E às vezes encontram-se num aeroporto, olham um para o outro, reconhecem-se, reencontram-se, mas seguem os seus caminhos e nunca se esquecem um do outro daquela passagem. São espíritos que realmente estão na mesma altitude vibratória. São espíritos que viveram muitas experiências juntas sobre diversos corpos, diversas situações, lugares iguais, mas corpos diferentes. Porque o espírito é sempre o mesmo. O espírito, o ser espiritual, transforma-se, evolui,
cresce é sempre o mesmo. E é, ao chegarmos, como eu estava a dizer, ao chegarmos a um patamar em que a nossa feminilidade e a nossa masculinidade estão em equilíbrio, ao chegarmos a esse patamar, é que já não necessitamos de vir à Terra, porque compreendemos perfeitamente e experienciamos durante séculos e séculos e séculos as diversas posições como homens e como mulheres em vários corpos e em várias situações. Portanto, para que possa haver uma compreensão da vossa parte, quando vós quereis um companheiro ou uma companheira como encontrar a vossa alma gêmea, tendes que terem atenção, não há um ser humano que seja alma gêmea convosco. Só se realmente vós vos encontrardes ou tiverdes uma missão em conjunto. Virdes para a Terra em conjunto. Podereis vir como homens, os dois, ou como mulheres, ou como homem e mulher. Quando vêm como homens os dois, é engraçado que são os amigos inseparáveis que nós vimos tão pouco por aí. Mas são amigos de verdade, amigos de fraternidade, sem segundas intenções, sem baralharem, ajudam-se um ao outro, sabem exatamente acabar a frase do outro, por exemplo. Quando são homem e mulher, têm a tendência a unir-se. Mas também há muitos que são mesmo só amigos fraternais. Isso acontece porque eles estão no mesmo nível de evolução, porque viveram muitas e muitas centenas e centenas e centenas de experiências juntos, em corpos evidentemente diferentes. Isto é o que se chama reencontro. Quando nós reencontramos alguém, e esse alguém é alguém que, como espírito, se dá perfeitamente connosco. Nós, na Terra, precisamos de se complementar. Como espíritos, nós fazemos uma evolução para se unirmos à grande energia. É totalmente diferente. Não é preciso ser só homem nem mulher. Essa é a experiência da Terra. Isso é o que andamos aqui todos a fazer. Nós acabamos por se unir quando realmente obtemos o equilíbrio do masculino e do feminino. Quando vivemos as centenas e centenas de reencarnações, umas vezes como homem, outras vezes como mulher. E às vezes passamos rapidamente como crianças, mas também sendo homem ou mulher pela Terra. E esses reencontros são de uma grandeza tal. Boa noite, Paulo. São de uma grandeza tal que basta uma vez se encontrarem, seja numa estação de comboio, num metro, numa estação, por exemplo, imagina que eu ia agora a um país e nesse país cruzava-me com esse ser espiritual que está no meu nível, que sabe sentir a minha presença mesmo eu estando noutro corpo e que eu sei sentir a presença mesmo ele estando noutro corpo. Aí existe um reencontro, uma conversa, que aos olhos dos outros pode ser uma tolice, mas na nossa essência é um reencontro que nós estamos a fazer de alguém que está neste momento na Terra como nós estamos, mas que passamos já muitas reencarnações juntos, já muitas reencarnações a trabalhar para a nossa evolução. Já se ajudamos muito uns aos outros. Também de frisar nestes reencontros que pode haver temporariamente um reencontro destes por nossa fragilidade, por fragilidade de um ou do outro. E então, como
telepaticamente, eles são chamados, ou seja, nós somos chamados, e às vezes gostamos de dizer por coincidência ou por mero acaso, nos encontramos ali, naquele instante, para nos auxiliar. Mas a verdade, porém, é que nos encontramos mais quando estamos a dormir no mundo espiritual do que aqui no mundo terreno. Essa é a grande realidade. E quando desencarnamos, geralmente são esses espíritos que estiveram do lado espiritual, ou nós o tivemos, que viemos então até ao desencarne desses irmãos e ajudamos também e somos logo os primeiros a sermos vistos por eles, sentidos, só através da vibração, sem palavras, sem melodias, só simplesmente com a energia do amor. Isto é um pouco... Olá, Ricardo Rebouço, boa noite. Isto é um pouco para... Boa noite a todos. Estou aqui a ler algumas coisas, estou a dizer boa noite a todos para ninguém ficar... tens que pôr mesmo a Martinha, tens que pôr a direção mesmo do... Alguns de vocês... Olá, José Luís, boa noite. E bom dia do pai já agora. Ainda não acabou, bom dia do pai para ti, José Luís. Então, o que acontece? Puseste o caminho na página para o YouTube. Eu gostava que vocês subscrevessem o meu canal do YouTube. Vocês vão ao YouTube e subscrevem o canal do YouTube, que é bom. Pronto. Então, o que é que vocês têm que fazer? Não é à procura da alma gêmea para viverem como uma pessoa na vida. Vocês têm que procurar as pessoas que são mais compatíveis com vocês. E isso nota-se. Às vezes a pessoa não é tão bonita como nós esperávamos. Porque nós às vezes temos a mania de procurarmos, os homens têm a mania de procurar as mulheres bonitas, belas, atraentes. E os homens também, quando se procuram uns aos outros, e as mulheres umas às outras, é tudo bonito, belo, e as mulheres, quando procuram os homens, têm que ser bonito, belo e atraente, isso é assim. Isso, propriamente, não tem que... vocês nunca vão encontrar. Podem procurar, não encontram. Porque nós, mesmo por mais evoluídos que sejamos, quando estamos reencarnados, existem pequenas coisas que nós temos que aperfeiçoar. Então, essas imperfeições notam-se. É por isso que quando vocês querem procurar alguém para viver, devem procurar a essência e não a aparência. Vocês, enquanto sentirem que a aparência é muito importante e que todas as coisas são importantes e vocês fazem uma expectativa que tem que ser aquela mulher que eu tenho que encontrar ou aquele homem que eu tenho que encontrar, vocês, quando fazem essa expectativa, vocês estão a errar. E é por isso que muitos de vós nunca encontram o parceiro ou a parceira mais certa. Porque às vezes, quando vocês vêm efetivamente para viver com determinadas pessoas, então, com determinados seres espirituais que vão reencarnar para viver convosco, como vocês fizeram, muitas vezes existe ali muito conflito e muita tensão. O que é que acontece? A maior forma de alguém se amar, e vocês sabem que há filhos que são o vivo demónio para os seus pais, a melhor forma de alguém se amar é através do parentesco. Os pais têm a oportunidade de amar um filho que outrora odiaram. Mas odiaram o filho? Não. Eles odiaram, numa certa reencarnação, aquele espírito que vai ser agora seu filho. Então eles precisam de consertar esse campo do ódio e passá-lo para o amor. O papel da mulher e do homem, que é verdadeiramente responsável e que quer realmente ser pai e educador, é realmente aceitar e trabalhar no sentido do desenvolvimento do amor. Agora, quando vocês... E aí também é um reencontro.
Vão se reencontrar espíritos que não se deram, que se odiaram, que ficaram magoados uns com os outros e vão ter que limar aquelas arestas uns com os outros. Então, a maternidade, a paternidade e o ser civil facilitam um pouco mais esse azedume e faz com que haja valores que despertem naqueles espíritos todos, que são o pai, a mãe, os irmãos e os filhos. Portanto, imaginem um espírito que reencarna numa família desestruturada, mas é um espírito já com uma certa evolução. Mas precisa de passar por um momento de desestruturação, de não estar estruturado. Vai vivenciar, vai aceitar aquela desestruturação e depois o que faz? Quando cresce um pouco mais, tem um êxito enorme, consegue atingir muitos patamares, enquanto seus irmãos e seus pais continuam no mesmo patamar. Nós, quando estamos na Terra como seres encarnados, temos uma certa capacidade de nos deixarmos influenciar. Mas se vós reparardes corretamente, tendes de reparar que a influência geralmente mais exercida sobre nós é aquela que nós mais valorizamos. Então, o que nós temos a fazer é mudarmos a nossa atitude e valorizarmos muito mais, mas muito mais, as situações positivas que nos dão prazer, que nos dão bem-estar. Para quê? Para termos força para mudar aquelas que nos causam mal-estar e que nos causam alguma perturbação. E então, já fizeram partilhar no direto? Já visitaram a minha página? Já subscreveram o meu canal no YouTube? Também nestes reencontros, eu quando faço estes diretos, também vou reencontrando e vou-me reencontrando. O reencontro é isso mesmo. É eu, numa nova situação, numa situação que não é a minha situação de conforto, é eu ver como eu reajo. Então tenho que me reencontrar comigo próprio para ter força, coragem e determinação para reagir com clareza, com dignidade e, sobretudo, com respeito e gratidão. E quando se erra, nós só temos que reconhecer o erro, apresentar as nossas desculpas e continuar em frente e não estarmos apegados aos erros que foram cometidos por nós e por quem nos rodeia e às influências e manipulações que foram construídas muitas vezes por nós e por quem nos rodeia. Porque quanto mais vezes nós vivemos no passado, mais problemas nós temos. Nós, às vezes, é que arranjamos os nossos próprios problemas. Por isso, nós temos que ter consciência e temos que ter, realmente, a consciência do nosso papel na sociedade, do nosso papel na família, do nosso papel na espiritualidade. Evidentemente, eu com estes diretos não pretendo que ninguém me siga ou concorde com as minhas ideias, que não são bem minhas, mas pronto, com as ideias. Pretendo sim que cada um de vós faça o seu próprio despertar e se encontre consigo próprio e faça o seu caminho de evolução material, terrena, e para uma melhor vida, mas nunca esquecendo a vossa originalidade, que é espiritual, a essência, o espírito. E também façam a evolução espiritual. Esta é a minha tarefa e é a tarefa que eu tenho que cumprir enquanto estiver aqui na Terra e que pararei de cumprir quando a minha missão estiver dada como concluída ou terminada. E só quando me despegar completamente da Terra, e eu estou a dar como exemplo, e isto serve para todos,
é que eu vou perceber se a minha missão foi concluída com sucesso, com pouco sucesso ou com insucesso. Mas sou eu que vou julgar, sou eu que vou analisar. Porque cada um de vós julga-se, analisa-se. Por isso é que eu, outro dia, num direto, disse: a espiritualidade, nem Deus, nem ninguém castiga ninguém. Os homens é que se castigam uns aos outros, se escravizam, se obedeciam uns aos outros, causam obsessões terríveis. O próprio homem obsedia-se com coisas que, às vezes, o próprio homem acaba por ficar doente e com uma grande obsessão, mas as obsessões, a maior parte das obsessões, são terrenas e de memórias. Porque muitos de vocês têm a noção que os espíritos vingativos podem vir à Terra com frequência e influenciar. Mas isso não é de todo verdade. Há períodos que lhes pode ser permitido ou que eles conseguem uma abertura para vir à Terra e podem nos perturbar a nós, seres reencarnados. Mas períodos. Mas também só perturbam se nós estivermos em afinidade. Porquê é que vos custa tanto a aceitar isto? Porque é que rapidamente vocês aceitam se disserem que estão obsediados por um espírito negativo, vocês aceitam logo sem questionar e não aceitam, reparem bem, não aceitam a divindade, ou seja, o grande formato energético, que é Deus, que é formado por muitos espíritos com conhecimento, e não aceitam essa ligação direta que vocês têm com eles. Afinal de contas, quando vocês aceitam os espíritos negativos vêm sobre vocês e vos conduzem, a facilidade com que vocês aceitam, ou a energia usada, é a mesma de vocês compreenderem que estão sempre acompanhados e que estão ligados diretamente à célula, ao átomo de Deus. E às vezes, eu observar-vos, custa-me, embora eu entenda, essa falta de compreensão que existe no meio terreno, de que trazem uma ligação tão bonita de amor à energia suprema e criadora e não a valorizam, e valorizam mais tudo aquilo que é destrutivo, que é enganador, que é manipulador. Nós aqui na Terra temos a tendência de viver muito de aparências. Mas os ditados populares muitas vezes nos explicam. Aquilo que é, não parece. E aquilo que não parece, é. E nós, em cada acontecimento da nossa vida, devemos refletir corretamente sobre este provérbio popular. Às vezes, aquilo que se está a ver não é a realidade. E aquilo que não se vê é realmente a realidade. Ninguém pode vir dizer isto. Tenho eu que descobrir, tens tu que descobrir, tem ele que descobrir. Eu posso dar um palpite ou fazer um despertar de consciência e de essência, mas não posso fazer o trabalho por ninguém. Como é que vocês, que negociam aqui na Terra uns com os outros, até eu negocio, se for preciso, negociam na Terra com os outros, têm o atrevimento e acham que é possível negociar com os seres espirituais mais evoluídos de cada um de nós que está na Terra e que passaram por experiências e pelas experiências que nós passamos de outra forma e que têm um maior conhecimento, uma maior capacidade de encaixe e que são energia. Não têm corpo. Não vivem limitados pelo corpo como nós aqui vivemos na Terra. É estas coisinhas que são tão pequeninas que enquanto não se compreenderem, nós não compreendemos a verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira eu, a nossa verdadeira espiritualidade. E é isso que cada um de vocês deveria ter uma certa consciência e um certo cuidado para aprenderem
para aprenderem a valorizar-se a vós próprios, a valorizarem-se e a trabalharem convosco próprios, de modo a que tenham mais momentos de felicidade, de paz e de tranquilidade, de que mais momentos de tristeza, angústia, desespero e de serem tão acusadores. Eu costumo dizer, não é preciso ser espírita, não é preciso ser católico, não é preciso ser-se islâmico, não é preciso ser ortodoxo, não é preciso pertencer a nenhuma seita e nem a nenhuma religião, para nós percebermos a nossa própria espiritualidade e para nós encetarmos o nosso caminho na evolução espiritual, na evolução intelectual, na evolução dos valores materiais que são tão parecidos com os espirituais. Mais fácil é para vocês, até para o senhor bispo, o senhor pastor, criar um mundo espiritual muito parecido com o terreno, onde se faz o negócio, onde se faz a manipulação, onde se pratica o ato ilusório. Por isso é que muitos dizem não acreditar em nada, porque veem tantas coisas, às vezes até o sugar das energias uns dos outros. Os homens fazem isso com os homens, a humanidade faz isso uma com a outra. Mas como é tão fácil deixar-se ir por um plano desses, de que deixar-se ir por si próprio, pela sua própria consciência, pela sua própria essência, pela sua intuição, pelas suas experiências noutros corpos. Porque nós temos vários corpos, como já vos disse, e cada um de vós pode perceber disso, e nesses vários corpos, muitas vezes estando em ligação direta à espiritualidade, perdemos a consciência dessa ligação para podermos cumprir o papel que nos foi proposto para nós e que nós aceitamos, foi-nos proposto e que nós aceitamos para nós desempenharmos aqui na Terra. Às vezes, mais vale cada um entrar. Agora usa-se muito a meditação, as diversas terapias alternativas, como o yoga, o reiki, imensas coisas, a mesa, usa-se muitas coisas. Mas afinal, o que é que se pretende alcançar? Pretende-se alcançar algo que não é o propósito de todas essas coisas? Porque o propósito de todas essas coisas é o propósito também com que nós vivenciamos a própria vida. Essas coisas não nos podem talhar o caminho nem limitar a nossa ação, nem os nossos comportamentos. Se esses líderes religiosos, sejam eles quais forem, de que religião for, e se esses líderes dessas seitas e dessas vamos lhe chamar energias alternativas, se esses líderes têm como capacidade a manipulação, se têm como função e propósito a manipulação, o engodo, o engano, sejam eles quem for, logo aí vocês percebem que não é certo. Se o propósito não for a caridade, não for o amor, a tentativa pelo menos da compreensão do outro e a aceitação do outro conforme ele é, se não for a não crítica, mas sim a indicação, se fosse eu tomaria este caminho, a indicação, não a crítica. Se não for assim, não vale a pena, de forma alguma, nós seguirmos qualquer linha de pensamento espiritual ao mesmo terreno. Para isso temos a parte política, em que ninguém se entende, em que todos buscam uma só coisa, o poder, buscam, através da manipulação, retardar, ou seja, atrasar o adiantamento moral e humano das pessoas,
o poder e governarem-se a si próprios, sem olhar para a dor alheia. Ora, isso acontecendo numa religião, ou numa filosofia, ou numa doutrina, ou acontecer numa seita, ou nas terapias alternativas, logo não é o mais correto para ninguém. Logo, há que prestar atenção e há que ver. Pois se aceitam essas situações, não poderão, pois, condená-las e não poderão criticá-las. Aceitaram, porque vós tendes o livre-arbítrio. E vós também não sois atrasados, tendes inteligência e consciência, podereis fazer as vossas escolhas. Mas as vossas escolhas será sempre da vossa responsabilidade. Eu entendo muitas vezes que a vossa aflição é grande, que estáis fartos do sofrimento, estáis fartos dos desequilíbrios, estáis cansados de lutar e não atingir nenhum objetivo. Eu aí então digo-vos, sede vós próprios, acreditai em vós, dobulai o vosso próprio medo, arriscai, pondo em prática a vossa criatividade, ouvi todos os conselhos e tomai só o vosso, e lá chegareis, se estiverdes de bem convosco e de bem com aqueles, pelo menos, que vos cercam. Nada melhor do que nós termos consciência. Consciência da nossa própria identidade, consciência de nós próprios, e nada melhor do que nós reencontrarmos, quer aqui na Terra, esses nossos irmãos, muitas vezes têm uma grande afinidade, um grande amor, e que estamos no mesmo nível de conhecimento. Nada melhor. Mas não é para vivermos uma vida inteira, não vou encontrar. Nós às vezes encontramos por breves segundos, por breves minutos ou por breves horas. Há casos que encontramos na mesma vida, uma vida todos, pois um parte primeiro e o outro partirá depois. Às vezes chegam a partir os dois ao mesmo tempo. Então na parte espiritual é diferente. Pronto. E acho que vos dei a ideia, não vos vou cansar mais com o tema, porque levantei aqui muitas coisas. Não vos vou estar com mais coisas para não vos cansar, porque já deixei aqui. E Matos diz, a minha energia é positiva, não há ninguém que me derrube. Chamem lá espírito ou alma, está na minha mente, ou cérebro. E é verdade que Matos, você está na sua mente, no seu cérebro. Geralmente nós estamos localizados aqui nesta parte de trás. Mas um dia, quando você desencarnar, Matos, você vai ver que você realmente é um ser energético. Agora, é verdade que na nossa mente, nós estamos localizados no nosso cérebro, e é na nossa mente consciente que muitas vezes se dão as boas ou más ideias. É muitas vezes aí que nos influenciamos pelo aquilo que os outros dizem, pelo sofrimento que os outros tentam nos provocar através das palavras, das ações e de uma conduta, até através da inveja. Mas creia, amigo Matos, que, além de tudo, você, além de humano e de mente e cérebro, essa é a casa. É a sua casa. Porque você é energia, é espírito. Júlia Santos, tem-me acontecido muitas vezes durante a noite eu encontrar espíritos que conheço, mas não desta reencarnação. Eu sei que os conheço, mas sem saber de onde. Mas sei que são de outras reencarnações. Lá está a Júlia Santos. Aí é o reencontro. Só que muitas vezes há pessoas que podem trazer para baixo,
outras pessoas que não trazem para baixo esses reencontros. E é aí que existe o reencontro. É quando nós estamos no mundo espiritual e encontramos outros seres espirituais igual a nós, mas que já vivemos reencarnações e tivemos trabalhos, tarefas em conjunto. Não há mais nenhuma pergunta, pois não? Prontos. Gostei de estar este bocadinho. Não vou ficar mais, porque não posso ficar mais, porque estou hoje um pouco cansado. Gostei de estar este bocadinho convosco. Amo-vos a todos. Espero também que me amais. E adorei estar este pedaço de tempo. Este vídeo não foi muito compartilhado. Foi mais o outro que este, pois não. Nem visualizado. Vocês haviam de fazer aí mais umas partilhas para ver se há umas visualizações. E hoje vou terminar, então, como sempre termino, com uma oração. E vou fazer uma oração para quê? Porque a oração é palavras que nós usamos, conversas até uns com os outros, e criamos energia. E essa energia é que interessa para nos fortalecer, até para curar os nossos corpos, até para reequilibrar as nossas células, as nossas moléculas, os nossos átomos, e até para reequilibrar a nossa vida. Então, hoje, eu solicito aos nossos amigos espirituais que se possam aproximar um pouco mais de nós e possam nos abraçar. Solicito a preocupação de todos. Muitas vezes estamos perdidos no caminho e precisamos só de um toque. Sabemos que não podeis fazer o trabalho que nós temos que fazer. Mas nós temos consciência que bastará apenas nós nos afinizarmos convosco para que obtenhamos a paz, a serenidade, a consciência e o conhecimento que necessitamos para derrubar todos os obstáculos, para superarmos-nos a nós próprios e para nos reequilibrarmos em nossa vida terrena, para podermos ter mais momentos de tranquilidade, de paz e de amor. Solicito aos bons amigos espirituais que possam visitar os hospitais terrenos, intuir os médicos e as enfermeiras, para que no sentido da espiritualidade haja mais um humanismo e mais um valor humano e que todos os nossos irmãos sejam tratados não por um número, mas pelo seu nome próprio e com a delicadeza e com a sensibilidade que todos nós merecemos tratar e que todos nós temos o dever de tratar os outros. Solicito também aos amigos e companheiros espirituais que possam, de alguma forma, despertar aqueles que estão dormitando e que já não possuem corpo ou que estão vivendo num mundo ilusório ou num plano espiritual de mais dor ou sofrimento criado pelas suas próprias convicções de quando viviam na Terra e por falta de consciência da continuidade da vida. Que eles possam nos abraçar e que eles possam regressar à pátria espiritual. Muitos de nós, muitos irmãos e irmãs, trabalham afincadamente e não conseguem obter o necessário para viver, pois que eles possam ser abraçados também por vós, queridos amigos e irmãos, queridos seres espirituais, possam ser abraçados de tal forma que a sua própria intuição seja usada de modo a que cada um obtenha o esclarecimento necessário e que necessita e precisa para viver a vida. Acabo por agradecer a todos os irmãos, a todos os
ser mães, e acabo por agradecer também a todos os homens, mulheres e crianças que habitam este planeta Terra, e acabo por agradecer a todos do mundo espiritual este pedaço de tempo, este momento, e acabo por agradecer de uma forma muito especial ao meu anjo da guarda e meu mentor espiritual por me acompanhar nesta noite, e aos vossos mentores espirituais e às vossas energias positivas por estarmos aqui neste direto. Que todos nós possamos de alguma forma ser tocados para que todos nós possamos nos renovar, renascer sem ser preciso desencarnar e viver. Viver a vida com intensidade, mas com muito respeito, com muita gratidão e, sobretudo, com muito conhecimento. Bem, já a todos, temos que esperar, porque agora sabes desligar o direto. Estás a ver? Ainda continuamos em direto, porque temos que desligar o direto. Um dos técnicos, acho que foi à casa de banho e ficou lá, na casa de banho. Agora podemos desligar o direto, não é? Até à próxima, beijinho.